Bom dia, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos aí dando continuidade ao capítulo 7, América, Regionalização e Integração, nas páginas 240 a 244. Ok, turma? Vamos lá. Vamos entender então os diferentes níveis de desenvolvimento aí na América, né? Nós sabemos que a América do Norte, com exceção do México, que pertence à América do Norte, né? Mas está ligado à América Latina, né? A civilização mexicana, né? É interligada à civilização latina pelos costumes, pela economia, pela língua, pelo modo de colonização e tudo mais. Nós sabemos que Estados Unidos e Canadá para o norte e do México abaixo tem uma grande diferenciação nos níveis de desenvolvimento e as causas desse crescimento desigual está diretamente ligado à influência do modelo de colonização. Enquanto Estados Unidos e Canadá passaram por um modelo de colonização, de povoamento, as pessoas elas iam para lá para morar e não para extrair as riquezas de lá, mas sim extraí-las para utilizar na própria terra, certo? No Canadá, como nos Estados Unidos, nas 13 colônias, nas quais o norte das 13 colônias era mais voltado para a atividade de subsistência local e o sul, sim, era voltado para exportações internacionais, né, para outros países, como produção de algodão, nos grandes plantations, né? Mas o modelo de colonização ali era realmente de povoamento, né? Costuma-se dizer que as colônias inglesas elas foram idealizadas pelos ingleses e não pela coroa inglesa, diferente do modelo de colonização nos outros países. Então, os ingleses fugindo da perseguição religiosa que estava acontecendo na Inglaterra, né, devido ao estabelecimento do anglicanismo como religião oficial ali na Inglaterra, e as outras religiões, principalmente os puritanos, que eram outros tipos de protestantes que não se enquadravam no modelo de uma igreja estatal anglicana, eles acabaram fugindo porque estavam sofrendo perseguições, sanções, prisões e diversas outras negativas que os fizeram fugir e ir em direção às colônias inglesas da América, mas que não eram ocupadas, elas foram ocupadas a partir desse momento. Então, foram colônias de povoamento. As pessoas vinham para morar e construir sua vida aqui, lá, né, na América do Norte. Já México, América Central, Brasil, Colômbia, né, Argentina, todas essas colônias elas eram colônias de exploração, que ela foi efetuada a partir do interesse da coroa, né, desses países, seja da coroa portuguesa, seja da coroa espanhola, né? Ela foi feita a partir desses interesses da coroa e não do povo português, e ela tinha um objetivo claro e bem definido: exploração, retirada de bens, de metais preciosos, retirada de matérias-primas como madeira, entre outras formas, como passou a ser posteriormente com a produção do cana-de-açúcar para extração, né, do açúcar e a exportação para a Europa. Então, de fato, né, turma, isso mostrou que uma terra onde as pessoas foram para morar e construir a sua vida se desenvolveu, que foi a América do Norte, a partir dos Estados Unidos acima, e a América em que as pessoas vieram para explorar e arrancar as riquezas da nossa terra e levar para a Europa e levar para outros países, ela ficou de fato atrasada. Então, as causas do crescimento desigual foi a influência do modelo de colonização. Os países desenvolvidos, como nós salientamos, são o Canadá e os Estados Unidos, que são países industrializados e tecnológicos de primeiro mundo, né? Nos quais a economia é fortíssima, o desemprego é baixo, a, e a economia desses países influencia inclusive a economia mundial, certo? Nós temos aí a outra divisão regional, que são os países emergentes ou em desenvolvimento. Dentro desse quadro de países emergentes ou em desenvolvimento, estão países que
eram bem atrasados, mas que a partir da Segunda Guerra Mundial se industrializaram, passaram por um processo de industrialização bem forte, bem, né, característico, bem puxado mesmo, e deu a esses países o patamar de países emergentes ou em desenvolvimento, que esses países são México, Argentina e Brasil, certo? Somente esses três países aí têm esse status aqui na América do Sul, que eles são aí de industrialização tardia, mas ocorreu sim um processo de industrialização, tem uma economia diversificada que não depende apenas de um item de subsistência daquela população e tudo mais. Há uma gama de produtos que pode sustentar aquela sociedade, não somente um específico. E há os países chamados países subdesenvolvidos, que são os demais países da América, né? América Central, né? América do Sul, né? Que são países subdesenvolvidos. Eles possuem uma economia que tem uma especialização produtiva, ou seja, que é focado em um item apenas, certo? Isso causa essa dependência e esse subdesenvolvimento, certo? Essas economias elas são tão assim diversificadas no sentido assim são diferentes umas das outras que eu separei aqui no slide os três tipos, né, básicos de economias que estão divididos nesses países subdesenvolvidos, que são as economias extrativistas, as agropecuaristas e as de atividades turísticas e financeiras, certo? As economias baseadas no extrativismo mineral, por exemplo, nós temos Venezuela, que é a extração do petróleo, juntamente com Equador e Trinidade e Tobago. Nós temos, por exemplo, a Bolívia e o Peru, com a extração de gás. Nós temos o Chile, com a extração de minerais. Nós temos a Guiana, nós temos a Jamaica, o Suriname. São países que têm a extração mineral como a sua fonte, né, de renda econômica ali. Nós observamos o que pode ocorrer se acontecer uma crise justamente no setor daquela especialização produtiva, daquele produto que o país é forte. Nós observamos o que pode acontecer, como está acontecendo com a Venezuela. O principal produto é o petróleo. Com a queda do preço do barril do petróleo, a economia venezuelana foi aos frangalhos, foi lá para baixo. Então, turma, é muito frágil, uma economia muito frágil que qualquer mudança naquele produto, na importação, na exportação daquele produto, ele pode então acabar com a economia desse país. Nós temos economias direcionadas para a agropecuária, que é, por exemplo, no Haiti, nós temos na República Dominicana, nós temos a Colômbia, temos o Uruguai, temos Cuba, nós temos Paraguai, certo? E que depende, de fato, né, desse setor agropecuarista, certo? Nós temos economias voltadas para as atividades turísticas e financeiras, como por exemplo Bahamas, né? Muito lindo, muito bonito as ilhas do Bahamas, mas as atividades ali nessas ilhas, elas estão de fato voltadas para a questão turística, não há nenhuma questão de produção agropecuária, mineral, não há uma economia super desenvolvida, mas pelo contrário, esses lugares são paraísos financeiros, né? Ou seja, os bancos instalados nessas localidades oferecem é, uns juros mais baixos que a maioria dos países no mundo, o que faz com que as pessoas, né, que têm uma certa quantidade elevada de dinheiro optem por depositar as suas quantias, suas riquezas nesses bancos, que são chamados paraísos fiscais, que têm ali impostos bem mais em conta, né? E temos as Ilhas Caimã, nós temos Ilhas Turcas, Caicos e o próprio Panamá também, que são paraísos fiscais e também são economias voltadas para atividades turísticas. Atrai financeiramente diversas pessoas para construir ali as suas riquezas, suas economias nos bancos instalados nesses países e também por questões turísticas pela beleza dessas localidades, certo? Essa aí está aí essa divisão, essa regionalização e essa integração da América, certo? Foi isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, retorne ao material.
Vou estar mandando atividade para vocês por áudio. Boa sorte na resolução e até mais, turma. Tchau, tudo de bom.